Hoje nós vamos para Atos capítulo 20. Mas antes de ir para Atos capítulo 20, eu quero falar de uma coisa com vocês. Dia de ceia. Lucas capítulo 5 tem a primeira pesca miraculosa. É o encontro de Pedro e de alguns discípulos com Jesus. E é claro que eles ficaram impactados com Jesus, porque teve um milagre extraordinário. Quem não fica impactado com um milagre extraordinário? E o milagre extraordinário é de que eles não tinham conseguido pescar nada. Jesus chegou e quando Jesus liberou uma palavra, a pesca foi extraordinária, a ponto de poder dividir com os amigos de tantos peixes que eles pegaram e as redes se romperem. E o resultado é lógico. Existem pessoas que são caçadores de bênçãos. Pessoas que vão atrás de bênçãos. Mas ali Jesus encontrou um coração e eu acredito que Ele vai encontrar o teu coração. Pedro se tornou um caçador de Deus. Pedro, ele disse, não, eu entendo que se eu sou caçador de bênção, eu vou querer sempre, só no momento que eu precisar, eu vou buscar Jesus. Ele largou tudo e disse, eu vou te seguir, porque eu sei que o milagre é estar na tua presença diariamente. Aproveitando que essa é a primeira ceia do ano, tome essa decisão. Não ser um caçador de bênçãos e lembrar que é para jejuar e para orar quando você estiver precisando. Não, busque a Deus, porque em todo tempo você vai ter os céus abertos sobre a sua vida. Seja um caçador da presença de Deus, amém? Eu gostaria que antes de Atos 20, você abrisse comigo em Romanos capítulo 13. Se eu posso te dizer em que momento que nós estamos vivendo, é Romanos 13. O momento mesmo, é o tempo, descrevendo exatamente o que nós estamos vivendo nestes dias. Dias esquisitos, dias de muita pressão, dias de muita confusão, dias de muita vergonha, porque até mesmo quando eu digo vergonha, eu estou falando de vergonha que a gente passa como, às vezes, por causa de decisões do país. Mas não quero entrar nesse assunto, mas em Romanos 13, a Bíblia fala por mim. O Senhor, Ele diz que são dias, de 13, versículo 12. Ele diz o seguinte, e eu estou em Atos, ó. Pedi para você abrir Romanos 13, agora sim. Romanos 13, versículo 11, vou começar no 11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Quem aqui conhece o tempo que você está vivendo? Eu conheço. Eu estou em 2025. Não é este tempo. Estou em janeiro de 2025. Não é esse tempo que ele está falando. Você entende qual é o tempo profético que você está vivendo? Você falou, ele vive, ele reina e ele voltará. É esse tempo que você está vivendo. Jesus está voltando. E ele disse aqui, e vocês que conhecem o tempo, já é hora de quê? De fazer o quê? De despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e vamos nos revestir das armas da luz. Esse é um tempo de... Quando a gente fala sobre um tempo de vai alta à noite, nós estamos falando de um tempo de escuridão. E quando a gente fala de escuridão, a gente está falando de um tempo de cansaço, de esgotamento, pressão e opressão. Mas o mais interessante é que todo tempo de pressão, de opressão, é o momento que Deus escolhe para se manifestar da forma mais intensa. Eu vou te dar um exemplo. As noivas, as 10 noivas, na parábola de Mateus capítulo 25, elas estavam andando para encontrar com o noivo. Chegou a meia-noite, elas estavam cansadas, elas dormiram, mas veio o grito do amigo do noivo e elas, as 10, despertaram. Então, que horas que chegou o noivo? No momento mais escuro, à meia-noite. No Egito, ninguém aguentava mais viver aquela opressão como escravos. Era muito sofrimento.
E aí Deus fala, depois das 10 pragas, no momento da 10ª praga, Deus fala, coloca o sangue no umbral da casa de vocês, porque à meia-noite haverá morte, destruição em todas as casas, mas na casa de vocês haverá proteção, o destruidor não entrará. Por isso eu quero te dizer, sabe, dia de ceia é o dia de lembrar do sangue de Jesus. É o dia de você saber que o sangue de Jesus, ele foi vertido há 2000 anos atrás, mas ele é uma grande realidade nos dias de hoje. Há poder no sangue de Jesus. Você conhece a música Há Poder no Sangue de Jesus? Tem várias, eu amo todas. Da Renascer Praise, a mais antiga que eu cantava quando eu me converti, que era, eu só conhecia o coro da música, e o coro da música era só esse: há poder no sangue de Jesus. Olha, o inimigo, ele sabe mais do que você, porque o sangue de Jesus, ele foi vertido há 2000 anos atrás, mas ele é aqui, ele é vida. Quando eu falo, eu coloco o sangue de Jesus no umbral da minha porta, o diabo vai enxergar, porque o sangue de Jesus é uma realidade. Por isso, levanta a tua mão e coloca agora o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre as suas emoções. Coloca o sangue de Jesus, fala, aplica mesmo, fala, começa a ver, olha a tua família, enxerga todo mundo da tua família, fala, Senhor, eu estou colocando agora o sangue de Jesus sobre a minha família, eu estou colocando o sangue de Jesus sobre a porta da minha casa, eu estou colocando o sangue de Jesus sobre a minha cabeça, que é tão atacada o tempo todo. Eu quero declarar que o sangue de Jesus tem poder. Fala comigo, o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai falar com vontade. O sangue de Jesus tem poder. Essa é a grande realidade. Dia de ceia, dia de lembrar. Mas eu disse que nós iríamos para Atos 20. Atos capítulo 20 é um dia de ceia. E é Paulo que está ministrando essa ceia. E em Atos capítulo 20, no versículo 7, eu vou ler uma história que é muito conhecida, talvez você não soubesse, que aconteceu num dia de ceia. No versículo 7 está escrito: no primeiro dia da semana, que é domingo, estando nós reunidos com o fim de fazer o quê? Partir o pão. E o que é partir o pão? É a ceia. Paulo que devia... Paulo é Paulo pregando, né? Paulo que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Bom, ele iria viajar no dia seguinte. Vocês me conhecem, eu tenho algo, quem é ansioso só controla a ansiedade, ele não é que ele deixa de ser ansioso. Então eu aprendi a controlar a minha ansiedade, mas quando eu viajo e que aí eu tenho que acordar de madrugada, eu já fico assim, eu já vou programando tudo. Então eu já vou avisar o pastor, quando eu estou pregando fora, eu já vou avisar o pastor que eu não vou jantar, porque eu não janto, então eu não vou ficar, porque eu vou acordar de madrugada. Aí eu fiquei, quando eu li com mais atenção esse texto, eu fiquei com vergonha. Eu falei, olha só, Paulo ia viajar no dia seguinte, e ele aproveitou até o último segundo para pregar. Não, eu vou falar, gente, eu vou viajar amanhã, mas eu vou ficar aqui e vou ensinar vocês, e vou pregar. E ele ficou até meia-noite, e era dia de ceia, e dia de ceia, dia de... Vocês vão ver que grande milagre vai acontecer no dia da ceia, e vai acontecer hoje aqui. E ele disse, e aí Paulo pregou até meia-noite. E havia muitas lâmpadas, no versículo 8, no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o e disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, aí foi na hora da ceia, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Aí eu fiquei, gente, até a meia-noite, agora ele ficou até o romper da alva, pregando. Ele foi viajar, ele foi viajar virado, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente
confortados. Aqui nós temos algumas etapas, que é a etapa do que acontece na nossa vida. Havia uma reunião, era um domingo, era uma ceia. E aquele jovem, ele tinha uma expectativa no coração dele. Preletor da noite, Paulo. Eu quero ouvir Paulo. Paulo está indo embora. Eu vou aproveitar até o último minuto. Aquele menino estava com uma boa intenção. E aquele menino, ele estava no lugar certo e ele sentou na janela. Sabe, quando a gente está na casa de Deus, a gente acha que a gente não tem mais riscos. Mas você tem um inimigo que ele quer te roubar a qualquer segundo. Ele quer que você se coloque em situação de risco, mesmo dentro da casa de Deus. Mas tem situação de risco mesmo dentro da casa de Deus? Tem. Ele não calculou o risco. Ele deveria ter pensado, eu estou com sono, ou eu estou ficando com sono, aqui não é seguro eu ficar na janela. Ele não ficou com sono de repente. Ele deve ter dado uma piscada, ele deve ter bocejado várias vezes. Ele sabia que ele estava com sono, mas ele continuou na janela. Ele não tomou uma atitude. Ele tinha que tomar uma atitude. Eu preciso sentar, nem que seja no chão, não tem lugar, está apinhado de pessoas. Eu vou sentar no chão, eu vou ficar em pé, mas eu vou sair da janela. E você tem que entender, quando você percebe que você está bocejando, quando você está perdendo o ânimo, quando você está perdendo a alegria, quando o culto para você, eu quero te dizer que não existe culto chato, que não existe culto ruim, porque Deus está aqui em todos os cultos. O preletor pode não ser bom, mas Deus é bom e Ele está aqui. A música pode não ser boa, mas Deus está aqui e Ele é o motivo da nossa adoração. Então o problema, não coloca o problema em outros. Não existe culto ruim, existe eu que não estou bem, sou eu que estou bocejando, sou eu que estou desanimado, sou eu que vim só por vir. Todo mundo veio para escutar Paulo, então eu vim para escutar Paulo. Você tem que vir para ver Deus. Você tem que vir para se encontrar com Deus. Quem veio para se encontrar com Deus? Eu vim para me encontrar com Deus. Eu vim para receber de Deus. Eu vim para sair cheia de Deus em nome de Jesus. Eu digo, não, eu só vim para escutar Paulo. Então ele estava na situação de espectador. Quando você está à margem, querido, este é uma zona de perigo. Você pode estar trabalhando lá com as crianças. Você pode estar dançando aqui. Você pode estar tocando, cantando, pregando, servindo, ou simplesmente sentado, mas se você estiver no teu interior bocejando, eu não estou falando do bocejo físico, eu estou falando do bocejo espiritual. Se para você ficou pesado vir para a igreja, se para você começou a ver defeito em tudo, se você começa a colocar desculpa em tudo para não vir à igreja, você está bocejando, você está na zona de perigo e você tem que fazer alguma coisa. Epa, eu posso cair. Epa, eu posso, em qualquer momento, o diabo vem, me empurra de levinho e eu vou despencar. Eu preciso buscar Deus. Eu preciso tomar tenência. Eu preciso dar o meu melhor. Eu venho para a casa de Deus. Aí você tem que se sacudir. Acorda, desperta tu que dorme. Você leu comigo Romanos capítulo 13. É tempo de despertar. Pode dar um beliscão em você mesmo. Não dá no teu irmão, não. Dá em você mesmo. É tempo de despertar. Desperta tu que dormes. Tá bom, ele estava na zona perigo. Então nós temos algumas fases aqui com Eutico. Número 1, estava correndo risco e não teve discernimento, não teve sensibilidade. Você acha que o Espírito Santo não gritou? Sai da janela. O Espírito Santo deve ter dito para ele várias vezes, sai da janela. E ele, ai que sono, ai como Paulo é chato, ai Paulo já devia ter acabado. E a mente dele estava funcionando a 1000 até que parou de vez. E ele caiu. E o que está escrito aqui? Sono profundo. Etapa 2. Primeiro, ele estava no lugar certo, ele estava fazendo a coisa errada. Ele estava na igreja, mas ele estava muito perto da porta de saída. O Jonas, ele fala isso. Gente, nada contra, pelo amor de Deus. Ele fala que pessoas, ele fala isso mais assim em relação a pessoas que a gente está acostumado, que senta aqui à frente. Porque, você já reparou, quem aqui senta sempre no mesmo lugar? Levanta a mão.
É sério, vocês sentam, a gente sabe. A gente olha daqui, a gente sabe. Então, aí, pessoa que tem o hábito de sentar aqui na frente, o Jonas fala, quando começa a sentar da metade para lá, ele falou, já está mal, já está saindo da igreja. Mas é batata. Eu achava que era piada dele, eu ria quando ele falava, mas é verdade. Não, gente, o pastor Osando senta lá por uma estratégia. Estratégia de intercessão. E não tem problema nenhum sentar no fundo, gente. Eu só estou falando de pessoa que está acostumada, que o hábito dela é sentar aqui. Aí daqui a pouco ela só senta lá no fundo, é porque ela já está de mal, já está aborrecida. E ela está de mal ela já vem assim, tipo, tudo desagrada. E aí ela vai cair. E bom, segunda etapa, Eutico, vamos ler de novo o que está escrito. Primeiro ele sentou na janela. E depois que ele sentou na janela, o que está escrito aqui no versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo. Que tipo de adormecimento ele teve? O que está escrito aqui? Adormeceu profundamente. Gente, Eutico deve ter roncado. Eutico adormeceu. Sabe aquela pescada? Ele estava pescando, aí já não era mais pescada. Aí realmente ele dormiu de vez. E quando ele dormiu, ele foi vencido pelo sono. Você é vencido por aquilo que te domina. O sono estava dominando Eutico. Algumas pessoas a raiva domina, outras pessoas a mágoa domina. Você vai cair por aquilo que você é vencido. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, meu amado, e não vencido pelo sono. Você não pode ser 2025. Você tem que ser uma pessoa animada. Você tem que ser uma pessoa avivada. Você tem que ser uma pessoa que tem alegria. Alegrei-me. Sabe o que você faz? Domingo, quarta-feira, qualquer dia de culto, já levanta dando um grito para as trevas ouvir. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é que você vem na casa do Senhor? Já vem brigando, gente, você está atrasado, vem lá, olha, você quer... Não, você tem que vir rindo. Era isso, essa já é adoração para Deus. Quem vem emburrado, não levanta a mão. Quem vem brigando, não levanta a mão. Então, mas quem vem rindo, você tem que vir com alegria. Então fala comigo, alegrei-me quando me disseram, eu vou à casa do Senhor. E o diabo fica triste quando você sai com alegria. Porque ele sabe que quando você sai desse jeito, você vai ser cheio da presença de Deus. Porque seu coração está rasgado. Você está com uma expectativa 1000. Hoje é dia de ceia, é dia de milagre. Eu vou receber o milagre de Deus. Eu vou receber dom de Deus. Eu vou receber mais de Deus na minha vida. Expectativa 1000. A Aninha, ela que está na nossa casa, você já sabe, é da família. Aí ela falou assim, hoje é dia de ceia, ela estava no ânimo, é a primeira ceia do ano, eu vou receber tudo e mais um pouco. Falei, isso que é a alegria do Senhor, quando me disseram, vou à casa do Senhor. Ele dormiu profundamente. E quando ele dormiu profundamente, foi igual aos discípulos. Você pode reparar que você sempre vai dormir num momento em que você vai desanimar. Vou usar outra palavra, porque não é o a dormir fisicamente. Você sempre vai desanimar quando você está a meio passo de um grande momento com Deus. E eu vou te provar. Os discípulos estavam para participar de um momento incrível. Eles foram para o Getsêmani com Jesus. E Jesus disse, não dorme, vigia. Ele falou vigia, e eu digo para você, vigia, meu irmão. Vigia, não dorme. A gente está vivendo momentos escuros, que nem os discípulos lá no Getsêmani. O diabo está querendo avançar para pegar quem? Os discípulos. Ele queria pegar Jesus, mas ele queria pegar os discípulos também. E ali Jesus falou, vigia e ora. 2 palavras. Vigia e ora. Vigia. Agora você pode falar para o teu irmão, vigia e ora, meu irmão. Vigia e ora. Vigia e ora. Essa é a palavra de ordem para 2025. Vigia e ora. E os discípulos não fizeram nenhuma coisa nem outra.
Eles do mesmo jeito, eles da mesma forma que Eutico, eles estavam no lugar certo e fizeram a coisa errada. Eles não vigiaram, porque um devia falar, quando um viu que um dormiu, falou assim: gente, vamos acordar, desperta, vamos ficar em pé, vamos orar andando, gente. Mas ninguém falou um para o outro, ninguém animou. Você vê um irmão desanimado, parece, gente, que o desânimo contamina. Porque você vê um bocejando, você já viu que o bocejo ele é contagioso? Tem uma pessoa bocejando, você boceja. O desânimo é igual. Tem uma pessoa desanimada com Deus, com a igreja, aí você também começa a ficar desanimada. É contagioso. Então, quando tiver uma pessoa desanimada do teu lugar, do teu lado, você tem duas opções. Ou você chacoalha essa pessoa e fala: desperta tu que dormes, ou se afasta dela, meu querido, e fique em pé. Fique em pé e anda. Vigia e ora, mas não caia na armadilha do sono profundo espiritual. É tempo, você não sabe o que Deus quer derramar sobre a igreja. O que Deus quer derramar sobre no ano de 2025 aqui na unidade em Cristo é muita unção, é muito poder, é muita graça. E por falar nisso, quarta-feira nós vamos guerrear pelas famílias. Quarta-feira nós vamos guerrear por todas as áreas da sua vida. Esteja aqui quarta-feira. Vamos começar o ano já, sabe, com muita oração, com muita ministração em nome de Jesus. Então, os discípulos dormiram e o que aconteceu? Eles não discerniram, não ouviram os passos do inimigo, e se não fosse Jesus, eles teriam sido aprisionados e teriam sido mortos. Mas Jesus protegeu. Voltando para Eutico. Eutico sentou na janela. Eutico dormiu profundamente. Terceira coisa que aconteceu com Eutico, qual foi? Caiu. Querido, ele não caiu de qualquer jeito, não. De que andar que Eutico caiu? O que está escrito? Terceiro andar. Gente, é muito alto o terceiro andar. Ele caiu do terceiro andar. É isso que o teu inimigo quer. Grandes quedas, grande destruição, esborracha no chão. Mas quando que você cai dessa grande altura? Quando você sobe. Então, aí você fala: aonde você quer chegar? Você, sabe, você ora para Deus por uma pessoa. Aí você namora, você está subindo. Aí você orou, Deus respondeu. E se você ouviu direito, você está namorando com a pessoa certa. Senão você está namorando com um sapo. Aí você pediu para Deus, Deus respondeu e você está namorando. Subiu um degrau. Aí você, subiu o segundo, né? Primeiro foi orar, o segundo namorar. Aí você sobe o terceiro degrau, que é noivar. Sobe o quarto degrau, que é casar. E aí chegou no casamento, você não liga mais. Zona de conforto, tá igual Eutico, sento na janela, já conquistei a pessoa. Aí você desanda a ficar feio, não se cuida mais. Aí você não cuida do teu relacionamento, fala de qualquer jeito com a pessoa que está do teu lado. Não tem mais preocupação em conquistar, não tem mais preocupação em agradar. Aí eu falei para o Jonas: você não reparou, não? Com tantos anos de casado, eu continuo levando café na manhã, na cama. Aí... Gente, são duas etapas. Duas etapas. A primeira, eu levo... Ele acorda, eu acordo muito cedo, ele acorda muito cedo. A primeira eu levo numa bandeja, café e um queijinho. É só isso. A segunda etapa, aí ele sai para a oração, os dias da oração. E na segunda etapa, ele volta e lá está a mesa posta, mesa posta. Mesa posta mesmo. Aí está lá a mesa posta com um café completo. Aí eu falei assim: você não reparou, não? Os anos passam, os anos vão e eu continuo sendo a mesma. Então, sabe, pega aí, abre a geladeira. Então, aí você não... Tem grande queda, você não percebe. Mas por que teve grande queda? Mas de repente, não foi de repente. Teve grande destruição antes, meu querido. Sentou na janela. Amizade. Aí você vai e não cuida da amizade. E a mesma coisa. Amizade de anos e se perde. Como? Porque não cuidou do relacionamento. Subiu. Aí eu estou falando de coisas do nosso dia a dia. Eu estou falando de casamento, eu estou falando de amizade, ministério. Eu fico falando qual é o problema
ama. A pessoa é ordenada, depois que é ordenada, parece que aí ela sai, desanda a fazer besteira. Como assim? A pessoa deseja, anseia a ordenação, seja obreiro, diácono, qualquer pastor, qualquer coisa. Aí quando chega, acomoda. E hoje vocês vão ver que nós estamos saindo de uma acomodação. Vocês vão reparar alguma coisa bem diferente no momento da ceia. Então, acomoda. Aí você fala, mas eu tinha mais unção, eu ouvia mais Deus. Mas Deus fala, você está na janela, meu querido. Você só tem o título, mas está na janela. Aí você fala, eu tenho 30 anos de conversão e está na janela. Mas hoje Deus está te sacudindo, está falando, eu não quero que você caia da janela. Eu quero que você desperte hoje. Hoje é dia, não de você ter uma grande queda, mas de você ter uma grande experiência com um Deus que reaviva, aviva, restaura, o Deus que te ama, o Deus que cuida de você, que nunca se cansa de você. Deus nunca se cansa de você. Já pensou nisso? Ele nunca cansa de você. Ele te olha, meu filhinho querido, fala, meu filho, que eu te ouço. Ele ouve a tua oração, é Ele que fala, não sou eu que estou falando. Ele fala o tempo todo na Bíblia, que Ele ouve a nossa oração, que Ele inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. Por quê? Porque Ele te ama. Mas aí Eutico caiu, era tudo o que o diabo queria. Ele interrompeu um monte de coisa com a queda de Eutico. E a tua queda pode ser uma queda emocional, uma queda espiritual, pode ser uma queda no relacionamento, no casamento. Mas a queda de Eutico esborrachou no chão. Osso quebrado, hemorragia, ali teve fratura de tudo quanto é lado, ele teve traumatismo craniano, pensa, cair do 3º andar, foi algo assim, algo terrível, era para não sobreviver, e ele não sobreviveu mesmo, ele morreu. Então, ele entrou naquele cenáculo, ele sentou na janela, foi vencido pelo sono, e grande foi a sua queda. Fala, grande foi a sua queda. Este é o plano do diabo na sua vida. Grande queda de unção, grande queda de discernimento, grande queda, sabe, você tem dons, mas você já nem flui mais. Grande queda no teu casamento, nas amizades, nos relacionamentos com parentes. Ele quer grande queda, ele quer a tua destruição, mas Deus quer a tua restauração. Deus tem um plano perfeito para você, mas o plano do diabo parecia que estava dando tudo certo, todo mundo olhou para baixo. Gente, que barulho foi esse? Foi Eutico. Que é isso, Eutico? Aí as pessoas olharam de lá de cima, Eutico morreu, Eutico está esborrachado no chão. E Paulo? E o que Paulo fez? Um sermão. Aí ele aproveitou, queridos, como eu estava falando para vocês, está vendo? Ele estava distraído. Ele não fez um sermão. Ele não chamou a atenção. Ele não usou o exemplo de Eutico. Como assim? Olha para Eutico. Eutico perdeu. Eutico acabou. Não. Paulo quietinho. Ele não fez alarde. Está escrito aqui que Paulo parou tudo. Ele interrompeu. Paulo desceu 3 andares. E quando Paulo desceu, ele interrompeu o culto. O culto estava correndo. Ele interrompeu. Eu lembro de um momento que para mim marcou muito. Eu morava em Brasília e o pastor Francisco, ele falou para mim assim, eu era ovelha do pastor Francisco, quem conhece o pastor Francisco de Cuiabá. E ele falou para mim, Naira, não brinca, porque você está indo para um lugar onde vai começar o teu ministério, e eu vejo grande guerra contra a sua vida, vai logo para a igreja, acha logo um ministério avivado, não brinca, Naira. Eu fiz que nem Eutico. Eu não brinquei, mas eu fui deixando justificativas. Assim, eu estou arrumando minha casa, eu estou recebendo a mudança, eu tenho um bebê, né? O Tiago era bebê. Então, eu tenho que ver todas as coisas ainda, eu tenho que ver médico e etc, etc. Passaram 3 semanas, eu não fui para a igreja. E sempre com uma justificativa. E ele me telefonando. Naira, você já foi? Não, mas olha que eu estou entre 3 igrejas, eu visitei. Não, Naira, você não tem tempo de visitar. Fica logo em uma igreja, estou te falando. E aí um domingo de manhã, eu vou para a cozinha e o forno, eu não estava cozinhando. E o forno do nada explodiu no meu rosto. E eu fui atirada
para o outro lado da cozinha, uma grande explosão aconteceu. Eu tive queimadura no rosto, cabelo, sombras, sobrancelhas, cílios. E eu, como Eutico, ali eu tive a minha consequência de eu ter brincado com o mundo espiritual. Mas tinha um pastor de uma igreja que eu já tinha visitado. A minha mãe estava em casa. Minha mãe pegou um táxi e falou: olha, eu não sou daqui. Minha filha sofreu um grave acidente. Nós não somos. Ela acabou de mudar para Brasília. Esse pastor, ele deixou um pastor no lugar dele. Ele largou o culto e ele foi até a minha casa me atender. Eu nunca vou esquecer esse gesto de amor. Eu nunca vou esquecer esse abraço que eu precisava. Eu nunca vou esquecer o que Deus fez através da vida dele, porque ele liberou uma palavra. Ele disse para mim: hoje à noite você vai estar na igreja e é um sinal de Deus. A única coisa que você vai ter é cheiro de queimado, mas não vai vir bolha, não. E eu fui para o hospital de queimados e o médico falou: olha, vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Falou um monte de coisa para mim. E ele falou: não vai acontecer nada disso, porque vai ter um milagre na tua vida. Queridos, era dia de ceia. Eu cheguei na igreja queimada, sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelha, cheirando a queimado, mas sem nenhum sinal no meu rosto, sem nenhum sinal no meu corpo. Então esse é o Deus de milagres, esse é o Deus, sabe? Paulo interrompeu, e quando Paulo interrompeu, veja o que Paulo fez ali embaixo. Olha o que está escrito: Paulo desceu, no versículo 10, descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele, e Paulo fez o que, gente? Abraçou. Paulo, antes de orar, antes de fazer qualquer coisa, o que ele fez? Ele amou. Gente, está faltando isso no meio da igreja. Tem tanta gente que cai. O que é que você faz quando a pessoa cai? Você julga. Deus está falando aqui para essa igreja: para de julgar e vai atrás de Eúticos que caíram. Vai atrás de Eúticos que caíram. Abraça, não fala, não julga, não fala: você fez isso, você fez aquilo. Fala: Deus te ama e eu também, vamos de volta. Porque Paulo, ele abraçou antes de orar. E quando Paulo abraçou, o amor de Paulo já começou a curar. Só está levantando para buscar ceia, tá, queridos? Então, quando Paulo abraçou, ali o poder de cura já começou. Quando você abraçar teu filho, o poder de cura vai acontecer. Quando você abraçar mais o teu cônjuge, o poder de cura no teu casamento vai acontecer. Então aqui está escrito que Paulo desceu, Paulo abraçou. E o que mais que Paulo fez? Aí sim ele disse: não vos perturbeis. E o que ele disse? Fala bem alto: a vida está nele. Aqui foi Paulo. Eu estou falando que você pode ser como Paulo, mas neste momento eu estou falando que Deus desceu do céu e Ele está aqui para te abraçar. Ele está aqui para te abraçar. E aonde tem morte na tua vida, se é morte nas finanças, se é morte no teu casamento, se é morte no teu coração, Ele está falando: tem vida aí dentro de você, porque eu vou trazer vida para o teu coração, eu vou trazer vida para as tuas emoções, vida para a sua família. Quem quer receber o abraço de Deus, levanta a mão agora. Senhor, eu quero clamar neste momento. O Senhor interrompeu tudo nos céus. Não há ninguém mais importante do que essas pessoas que levantaram as mãos. O Senhor desceu para abraçá-las. O seu coração está perto do coração delas. Nós temos um Deus que ama. Nós temos um Deus que toca. Nós temos um Deus que restaura. Nós temos um Deus que levanta o caído. Por isso, se há alguém caído aqui hoje, Senhor, levanta o ânimo. Levanta, Senhor. Eu clamo em nome de Jesus. Amém, amém. Mas ainda não acabou. Depois que Paulo desceu, leia comigo. Olha o que está escrito. Paulo abraçou e Paulo disse: a vida nele está. E o que Paulo fez no versículo 11? Quem está lendo o versículo 11? Subindo de novo.
Queridos, subindo de novo, Paulo, de mãos dadas com Eutico, levou Eutico de volta de onde ele tinha caído. Deus vai te levar de volta de onde você caiu. E você tem essa unção também de levar pessoas de volta de onde elas caíram, em nome de Jesus. Você tem esta unção, mas hoje Deus está te levando a ter o mesmo amor que você tinha quando você se converteu. Deus está te levando a você ter a mesma força que você tinha antes de você ser frustrado, antes de você ficar sem esperança, antes de você passar pelo vale da sombra da morte que você está passando hoje. Eu quero dizer que Deus está te levando de volta. Você que está enfermo, Deus está te levando de volta à saúde. Creia. Ceia é dia de cura, é dia de milagre. Paulo pegou Eutico e eu fico vendo todo mundo, mas Eutico estava errado, Paulo. Paulo deve ter olhado bem feio para quem falou isso. Ele falou: agora Eutico, senta no lugar certo. Eutico, senta, porque eu vou falar a noite toda. Paulo, ele interrompeu o plano do diabo. Era interromper a vida de Eutico, interromper o culto, interromper o ministério de Paulo, trazer vergonha para o ministério de Paulo. Mas sabe o que está escrito? Que depois que Paulo subiu, eles celebraram a ceia. Depois que Paulo subiu, ele que já tinha falado até a meia-noite, ele falou até o raiar do dia. Sabe o que isso significa? Que aquilo que o diabo queria interromper, Deus deu muito mais. Se ele ia parar o culto à meia-noite, agora o culto foi num avivamento. E aqui está escrito que todo mundo se alegrou, que todo mundo rejubilou, que todo mundo estava ali com um entusiasmo muito forte no culto. Ninguém dormiu, noite toda ninguém dormiu, porque eles estavam avivados. Ano de 2025, primeira ceia. Deus está colocando a gente de volta de onde nós caímos. E nós vamos passar este ano avivados, de mãos dadas uns com os outros. Mas eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar por você, orar por milagres. Eu quero orar e depois eu quero orar por uma unção que Deus quer derramar antes mesmo da ceia. E Deus quer derramar sobre a sua vida. Eu quero que você apresente a Deus aquilo que hoje não está bem na sua vida. Caiu, espatifou. É a esperança, é o sonho, é a sua vida financeira, sua vida ministerial, sua vida familiar. O que foi que caiu? O que foi que espatifou? O que foi que ficou destruído? Muitos olham para essa área da sua vida e dizem: é o ponto final. Mas Deus diz: é o começo de um novo tempo. Todo mundo que olhou para Eutico falou: acabou, está esborrachado. Mas Deus disse: revive, a vida está em você. Você vai de volta para o mesmo lugar. Você vai ficar. Você acha que Eutico foi para o mesmo lugar? Não. Eu imagino Eutico acordadão a noite toda. Eu imagino Eutico falando para todo mundo da experiência do milagre. Ele se tornou um testemunho vivo de Deus naquela cidade. Aquele Eutico que era sem graça, sem sal, ele se tornou pura unção de Deus. Por isso, coloca agora essa área na sua vida. Neste momento, levanta sua mão e mostra para Deus aonde você precisa que Ele te resgate, aonde Ele precisa que Ele sopre o sopro de vida, o milagre que você precisa. Eu quero orar primeiro pelos enfermos, e com os enfermos eu quero colocar o irmão da pastora Nelly, o Alexandre Padilha, que ele passou por um acidente de moto, ele está em observação, e eu quero colocar agora em nome de Jesus, Alexandre Padilha, Senhor, em nome de Jesus eu quero declarar a cura sobre todas as suas vértebras, a L4, e ajusta, Senhor, o seu corpo. Se o Senhor ajustou o corpo de Eutico, o Senhor pode fazer, Senhor, no Alexandre, não só no Alexandre, mas todos que aqui estão enfermos, Senhor, eu quero declarar a cura. Hoje é uma noite muito especial de cura, porque Eutico, ele ressuscitou, ele foi curado, e era dia de ceia, e por isso nós vamos viver o mesmo nesta noite, unção de cura, em nome de Jesus, cura física, cura emocional, cura os deprimidos, cura, Senhor, os ansiosos, cura, Senhor, os
os oprimidos, liberta agora, em nome de Jesus. Agora, Senhor, olha para todas essas áreas que tem feito o teu povo sofrer. Eles só olharam aquilo que caiu e parece que não tem mais jeito, mas o Senhor disse: esta noite tem jeito. A minha vida, eu sopro vida, sopra vida sobre casamento, sopra vida, Senhor, sobre as finanças, sopra vida sobre famílias, em nome de Jesus. Sopra vida sobre o chamado, sobre ministérios, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos viver o máximo do que o Senhor tem para dar para a gente nesse ano de 2025. É uma contagem regressiva. Queremos estar em pé, queremos estar avivados, queremos estar prontos para o grande dia. Por isso, prepara a tua igreja. Eu declaro vida e vida em abundância sobre você. Vida e vida em abundância. Declara agora: eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. Se você crê, fala de novo: eu recebo o meu milagre. Agora, quem aqui quer ter unção? Hoje a estatística é que o número de desviados é maior do que o número de pessoas dentro da igreja. Pessoas que um dia já estiveram aqui dentro ou em qualquer outra igreja e que hoje não estão em nenhuma igreja e que precisa do teu abraço e que precisa do teu amor. Quem quer a unção de Paulo, levanta a mão para buscar muitos eúticos neste ano de 2025. Deus prometeu, uma das promessas de Deus era que Ele traria de volta pessoas que já estiveram nesse lugar e hoje estão desanimadas, sozinhas. E você é Paulo. Você é Paulo nessa geração. Paulo já viveu o que ele tinha que viver. Agora é a sua vez. É a sua vez de amar. É a sua vez de resgatar. É a sua vez de restaurar. É a sua vez de telefonar. É a sua... Paulo desceu. Você tem que telefonar. Você tem que ir na casa. Você tem que pegar pela mão e dizer: meu irmão, eu não te deixo. Eu não te deixo porque Deus te ama. Vamos junto. Em nome de Jesus. Então você que está de mão levantada, continua de mão levantada. Você que quer ser como Paulo, Senhor, derrama sobre cada um destes que está oferecendo a vida deles para se tornar como Paulo. Senhor, derrama sobre eles esta unção de amor, esta unção de resgate, esta unção de restauração. Eles vão em busca de pessoas que hoje estão mortas espiritualmente, estão mortas emocionalmente. Eles vão dar uma palavra de esperança. Eles vão soprar vida sobre eles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus haverá muita ressurreição, muita restauração. Em nome de Jesus, recebe essa unção. Em nome de Jesus, amém, meu querido. Mas hoje, você pode sentar um minutinho. Hoje nós vamos orar mais, mas hoje é dia de ceia. E vocês vão reparar, agora que a ceia vai entrar, vocês vão reparar que hoje são pessoas diferentes que vão servir a ceia. Jesus, Ele ensinou para a gente que melhor ser o último do que o primeiro, sentar por último do que o primeiro. Ele nos ensina a nos esvaziar para nos enchermos dele. E é aquilo que eu falei, às vezes a gente se acomoda com uma etapa da vida da gente ministerial. E hoje são os pastores que vão servir vocês. Os pastores da Unidade de Cristo vão estar servindo a ceia para você. E é uma forma de você ter mais contato, não só deles servirem a igreja, mas também de ter mais contato. Você, esse eu não sabia que ele é pastor, não sabia que ela é pastora. E não fique sozinho aqui. Você que está aqui há 1 mês, 2 meses, ou há 1 ano e nunca falou com nenhum pastor, olha bem para o rosto deles e no final do culto, escolhe um deles para falar. Fala: eu preciso de ajuda, eu não quero mais andar sozinho aqui na casa de Deus. Eu não quero ser um espectador, eu não quero ser um eútico. Você precisa se envolver, você precisa estar envolvido, inserido. E aqui nós estamos, sabe? Você precisa conhecer a igreja que você está. Tem tanta coisa para você. Tem o departamento de casais, de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, eu sempre esqueço dos masters. Eu vou falar idosos, mas não é masters. Os masters, tem departamento
departamentos, sabe? Tem crianças, tem tantos departamentos. Uma coisa Deus tem para você, é o ministério, é o chamado. Você está aqui para ser inserido na casa de Deus. Não fique sozinho, em nome de Jesus. Eu queria pedir que os pastores pudessem entrar para a gente poder orar com a ceia. Enquanto isso, vamos adorar. Esse é um momento solene. Levanta o seu cálice. Que privilégio poder sentar na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E eu fico imaginando o que é que Ele está falando para a gente nesse momento. Ele está falando, eu vou voltar aí rápido. Vocês não estão vendo tudo que está acontecendo? Parece que às vezes a gente abre notícia para ler e a gente fala, não está acontecendo isso. Não, isso é mentira. Mas está acontecendo. E Ele disse que os últimos dias seriam dias difíceis, dias estranhos, dias de engano. Então breve Ele voltará. Mas quando você olha para esse cálice, para esse pão, olha a seriedade da ceia. Mais uma vez, o que estava acontecendo em Atos capítulo 20? Era domingo, era um domingo de ceia. Eles iam repartir o pão. Foi interrompido com a morte de Eutico, mas o milagre aconteceu porque era dia de ceia. E o que aconteceu? Eutico tomou a ceia cheio de vida junto com Paulo. Está escrito que quando eles subiram, eles repartiram o pão e todos se rejubilaram. Por isso eu quero declarar que toda morte bateu em retirada agora. Você vai celebrar a ceia da vida, primeira ceia do ano de 2025. Eu quero declarar frutificação extraordinária sobre a sua vida. A esterilidade não tem lugar na sua vida. Os planos das trevas não têm lugar na sua vida. Da mesma forma que os planos na vida de Eutico foram frustrados, o plano de Deus prevaleceu. É o plano de Deus que prevalece na sua vida agora, em nome de Jesus. Senhor, levantamos o nosso cálice e declaramos que o Senhor é Rei. Senhor, leão da tribo de Judá, que venceu e continua vencendo. O teu sangue é poderoso. Senhor, o teu sangue é vida, e por isso haja vida no nosso meio. Levantamos o nosso pão e declaramos que foi pelas tuas pisaduras que nós fomos curados. Foi através do teu corpo que foi dilacerado, rasgado, que o véu foi rasgado, e hoje temos acesso direto ao trono do Pai. Oh, noite de milagre, a mesma unção que estava sobre Eutico venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. E todos juntos vamos beber do cálice e comer do pão. Ceia, Eutico recebeu, e você recebe? Eu garanto que Eutico nunca mais celebrou uma ceia do mesmo jeito. Gente, é a primeira ceia do ano. Eu quero declarar avivamento sobre a sua vida. Eu quero declarar unção como nunca houve sobre a sua vida. Experiências com o Espírito Santo que você nunca teve. Dons sobre a sua vida. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Manifestações de milagres. Manifestação do poder de Deus. Libertação. Restauração. Em nome de Jesus. Hoje eu estava orando e eu via com os meus olhos da fé. Eu falei, Senhor, nenhuma cadeira vazia. Haverá necessidade do terceiro culto, em nome de Jesus, porque muitos Euticos vão ressuscitar. Muitos Euticos vão ressuscitar. Por isso dá a mão para o teu irmão, porque eu quero orar agora. Eu quero orar mais uma vez. São dias de milagres. São dias de milagres. O diabo está com fúria. Aí você fala, você falou tanto hoje do diabo. Não, eu falei tanto de ressurreição e de Deus. Eu falei de dois planos. Um plano
era destruir a vida de Eutico, envergonhar o ministério de Paulo, interromper o culto e a ceia. Mas o plano de Deus era trazer avivamento para a cidade, trazer vida para Eutico, trazer honra para a vida de Paulo e trazer muitos frutos para aquela cidade. E é o mesmo que Deus tem para você. Levanta a mão do teu irmão. Eu quero declarar, Senhor, uma igreja avivada. Visita, Senhor. Visita durante a noite, visita durante o dia, visita durante a oração, visita durante a leitura da palavra, visita, Senhor, a mente, visita, Senhor, as emoções. Uma igreja que transborda do Espírito Santo de Deus, uma igreja que não tem tempo para divisão, para contenda, que não tem tempo para olhar para defeito, só olha para Ti. Nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos olhar para Ti, porque o tempo urge, o Senhor está voltando e o Senhor conta conosco. Senhor, eu quero declarar o Espírito de ressurreição, Espírito de ressurreição, sopra sobre ministérios, sopra sobre cada pessoa agora, em nome de Jesus. Espírito de ressurreição, levando a morte embora. Não há morte nesta igreja, não há morte neste ministério. Vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Amém.